Graça e paz, irmãos, que Deus esteja abençoando as suas vidas. Estamos iniciando nosso culto noturno do dia 16 de agosto de 2020, durante o período de quarentena. Quero convidar você a orar ao Senhor, quero convidar você a participar desse culto, adorando o nosso Deus, colocando a sua vida, o seu coração, nosso tempo, nossa adoração à disposição do nosso Deus para que Ele seja realmente bendito, que Ele seja reconhecido em nós e através de nós. Vamos orar? Vamos colocar nossa vida diante de Deus? Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Louvamos-te por tuas bênçãos, por tua graça. Obrigado porque podemos celebrar o teu nome, esse culto, nesse momento. E assim, ó Deus, nos alegrarmos no Senhor. Conduz-nos por tua santa palavra. Abençoa-nos, eu te peço, ó Deus, enquanto nos molda, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter um período de cânticos nesse momento. Em alguns instantes, a gente volta para continuar a nossa celebração ao Senhor.
Alguns avisos rápidos, queridos, para que nós possamos participar nesse tempo. Nossas celebrações continuam acontecendo às quartas-feiras e aos domingos pela manhã, tanto o culto de oração na quarta-feira às 19h30, quanto domingos pela manhã às 9 horas, a Escola Bíblica Dominical ainda continuam acontecendo exclusivamente de forma online. Exclusivamente hoje estamos fazendo só o nosso culto online à noite, no domingo, mas os nossos cultos normalmente acontecerão aos domingos à noite de forma presencial e online também. Então nós vamos estar fazendo ao vivo nos outros domingos, mas hoje exclusivamente por algumas outras circunstâncias nós não vamos ter o nosso culto domingo de noite. Presencial apenas o culto online. Que nós oremos para que todas as coisas possam normalizar-se nos próximos dias. Quero convidar você também a que permaneça em oração por nossa igreja, pelas pessoas que participam da nossa comunidade, tanto os membros quanto os frequentadores, para que o Senhor de forma graciosa venha abençoar-nos também, nos sustentar durante todo esse tempo, para que possamos vencer as dificuldades, as barreiras que se levantam contra nós e também continuemos sendo instrumentos da graça de Deus aonde Ele tem nos colocado. Convido você também a que continue sendo fiel ao Senhor com seus dízimos e suas ofertas. Procure a nossa tesouraria para que você possa fazê-los de uma forma melhor, mas você também pode fazê-los diretamente por transferência ou depósito bancário. Os números estão sendo colocados nessa imagem a seguir. Lembrando também a você que nós, como igreja, também estamos trabalhando, atuando para que nós possamos ajudar uns aos outros. Se você tem dificuldades, se você tem passado por alguma situação que gostaria de uma conversa, uma visita pastoral, mesmo que seja de urgência ou alguma situação necessária, por favor, entre em contato comigo, Pastor Joel, pelo WhatsApp, pelo nosso próprio canal, pela página no Facebook. Você conversa diretamente comigo para que nós possamos auxiliá-lo nesse tempo também. Queridos irmãos, quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no texto de Gênesis, no capítulo de número 1. Nós vamos nessa noite meditar dos versículos 26 a 28. O versículo vai estar sendo postado aqui, mas enquanto você abre, enquanto você acessa o texto, abre o seu dispositivo, gostaria que você pudesse pensar na seguinte frase. Existem algumas perguntas, aliás, não uma frase especificamente, mas existem algumas perguntas que devem ser respondidas. A primeira delas é: por que nós existimos? Toda vez que eu pergunto um porquê, eu procuro uma razão. E a segunda pergunta, que talvez viria após essa, seria: o que nós fazemos em nossa vida ou da nossa vida? O que temos feito? Quais são as coisas que temos conseguido colher dela? E outra coisa que talvez nós devamos perguntar diante dessa história de vida, do porquê e tudo mais é: nós somos frutos do acaso ou fomos criados? Eclesiastes 3:11, você vai ler esse texto agora aí que vai ser colocado também. Ele diz o seguinte: ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Sim, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu motivo, mas Deus coloca no coração do ser humano o desejo, o anseio pela eternidade, ou por conhecer o que é eterno. Mas ainda assim, o homem não consegue compreender completamente o que Deus fez. Nós vivemos um tempo onde as pessoas se questionam muito sobre se Deus existe ou não, se é verdade que as coisas têm um Criador. A geração que a gente vive hoje é uma geração que tem problema com absolutos, quer dizer, nada é absoluto, nada é verdade, tudo pode ser relativo. Ela tem extrema dificuldade hoje com restrições, os proibitivos. É só a gente ver o tempo que a gente vive e o povo andando sem máscara para a rua, o povo fazendo aglomerações à torta, na direita, como se não tivesse acontecendo nada. Nós vemos um mundo hoje onde rumos, quer dizer, direções estão sendo distorcidos de forma muito grande. Por mais que seja uma questão familiar, sejam valores, nós vemos tudo isso sendo distorcido de uma forma muito grande no mundo hoje. Nós temos um grande desrespeito às autoridades, sejam elas governamentais, seja a própria polícia, seja um professor numa sala de aula, sejam os pais em casa. Tudo hoje parece que se perde o valor.
se perde a graça. Com isso, as coisas criadas começam a ser amadas e as pessoas começam a ser usadas. Há uma inversão imensa, terrível no meio de tudo isso. Por isso, olhar para o mundo e pensar sobre propósitos, sobre valores, sobre o porquê das coisas, faz com que muitas pessoas pensem que o acaso criou tudo, que o caos gerou a ordem. Benjamin Franklin, um dos grandes líderes mundiais, nós podemos dizer assim, até um grande pensador também, ele diz assim, achar que o mundo não tem um criador é a mesma coisa que achar que um dicionário é uma explosão em uma tipografia. Tipografia é um local onde se faz livros. Então, achar que um dicionário é esse resultado de uma explosão em uma tipografia, quer dizer, palavras juntando-se, letras juntando-se, criando significados e tudo mais, isso formando um dicionário. Se alguém pensa que isso é possível pelo caos, pelo acaso, essa pessoa talvez acredite que o mundo não tem um criador. Pense nisso. Qual a possibilidade de uma explosão ou de um acontecimento que não foi causado gerar todo o universo e tudo que há, como existe, como é, na perfeição que é? Como se fosse um grande relógio com engrenagens precisas se movimentando, vivo. Não há acasos, nós de fato cremos em um Criador. Quero que você leia comigo, acompanhe comigo a leitura, Gênesis 1, 27 e 28, pensando em qual seria o sentido do mundo, respondendo algumas perguntas, talvez, o que eu estou fazendo da minha vida, por que eu estou aqui, o que é que eu já fiz até agora, será que eu já atingi algum alvo, será que a minha vida faz alguma diferença? Talvez você e eu possamos entender nesse momento que nós somos criados por Deus com um propósito final de glorificá-lo, de reconhecê-lo e de espelhar a sua glória, a glória de Deus, ao redor do mundo. Gênesis 1, 26 a 28 diz assim: E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Deus, mais uma vez clamamos a Ti, que o Senhor nos conduza nesse tempo, que a Sua palavra nos alcance, nos trazendo realmente, ó Deus, uma visão de quem é o Senhor. E que assim possamos entender que nós temos um fim, ó Deus, uma finalidade no Senhor, que é realmente refletir a Sua glória, é buscar quem o Senhor é alcançar, ó Deus, os Teus propósitos sobre nós. Não simplesmente respondendo os nossos questionamentos da vida, mas olhando para quem Tu és. E assim, ó Deus, viveremos. Peço-te que nos abençoe e nos conduza em nome de Jesus. Amém. O propósito do homem, então, o propósito final do homem é espelhar a glória de Deus ao redor do mundo. John Piper dá uma frase, ou ele tem essa frase como uma das principais da sua vida, do seu ministério, que ele diz que assim, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo, quer dizer, desfrutá-lo para sempre. O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. A felicidade do homem não se encontra nas suas realizações pessoais, não se encontra no reconhecimento humano, mas encontram-se em desfrutar de Deus. O texto bíblico, ele fala sobre o momento onde Deus cria o homem, onde ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, observe, a ideia de imagem e semelhança aqui é reflexo do caráter dele, reflexo daquilo que Deus é. Então, o propósito do homem se dá do porquê ele foi criado.
O grande propósito do homem, de acordo com os versículos 26 e 27, é que Deus, assim, tem a sua imagem refletida através do homem. Verso 27 fala assim: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Uma pergunta importante e que nós devemos levar em consideração, de fato, é que o homem foi feito com um propósito. Qual foi? Ser a coroa da criação. A resposta é essa. O homem foi criado como o item final, aquilo que espelharia o propósito final do seu Criador. O homem foi criado para coroar, para dominar, exercer liderança, domínio pleno sobre tudo aquilo que Deus fez. O problema é que o pecado vem e distorce tudo isso. O pecado corrompe essa imagem de Deus. Quando nós falamos de imagem de Deus, algumas pessoas pensam que Deus tem braços, pernas, tem cabeça como nós. Não é essa exatamente a percepção que o texto bíblico trabalha, nem que nós cremos. A realização, a capacidade de liderar, de criar, são exemplos dessa imagem e semelhança de Deus. João 4 afirma que Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, Espírito necessariamente não tem uma forma, apesar de nós termos um corpo desenvolvido, esse necessariamente não é o formato, digamos assim, que Deus tem. Mas o texto demonstra que essa criação que glorifica, que demonstra a glória de Deus, ela é coroada com o homem, o ser humano que Deus fez, aquilo que Deus preparou, aquele homem e mulher que Deus havia preparado para governar sua criação, para ter domínio sobre os peixes do mar, para ter domínio sobre as aves do céu, para que os animais domésticos estivessem também sendo dominados por ele, no sentido de guiados, conduzidos, cuidados. Lembre-se, quando Deus criou o homem e também a mulher, os colocou no jardim do Éden para os cultivar e cuidar. Então, o jardim do Éden não é um local de morte ou de dor, mas era para ser um local de domínio, no sentido de cuidado, zelo e prosperidade de Deus sobre eles. Quando a gente fala a palavra prosperidade nos nossos tempos, muitas pessoas associam isso com dinheiro, e não é exatamente esse mesmo o propósito que as Escrituras têm. Prosperidade, no contexto maior das Escrituras, é a presença de Deus na vida do homem. Essa é a maior prosperidade que qualquer pessoa pode ter. E essa prosperidade só se dá de fato hoje para nós, se Cristo Jesus for o Senhor pleno, o Senhor Salvador de nossas vidas. Se houver de fato arrependimento dos nossos pecados, conversão, confissão, e Deus assim nos alcançar por sua graça, por meio da obra salvadora de Jesus. Essa é a maior prosperidade que qualquer pessoa pode ter. Você pode ter bilhões na sua conta. Isso não se compara com aquilo que Deus é e com o que Ele nos proporciona por meio de Cristo. Por isso que é necessário lembrarmos que nós precisamos glorificar a Deus em todo o tempo e desfrutar dele e conhecermos e nos alegrarmos no Senhor. Dois textos importantes que podem nos trazer uma boa percepção a respeito desses propósitos de imagem e semelhança se encontram em Romanos 8, 29 e 1 João 3, versículos 2 e 3, que dizem assim, Romanos 8, 29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus que nos chamou antes em Cristo, que nos salvou antes em Cristo, também nos predestinou, quer dizer, nos direcionou, nos fez para chegarmos lá, a imagem do seu Filho, para termos a imagem de Cristo restaurada em nós, por meio da salvação, do arrependimento, da fé, da conversão. São formas, a santificação nos assemelha a Cristo. E o texto diz que o fim disso tudo, que Jesus é o nosso alvo de restauração, é aquilo que nós devemos nos espelhar, porque Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o que morreu e ressuscitou. E nós também um dia morreremos e em Cristo ressuscitaremos. 1 João 3, versículos 2 e 3 dizem assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança
purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. O texto bíblico afirma que aquele que nasceu em Cristo, aquele que realmente recebeu a vida de Cristo em si, que tem a vida do Pai no seu íntimo, é alguém que todos os dias anseia pela volta do Senhor. E enquanto isso acontece, essa esperança de purificar-se, de santificar-se, de renovar-se em Cristo acontece todo dia. É um processo. Essa imagem corrompida pelo pecado, Gênesis 3 explica isso de forma muito clara. A serpente vem, convence o homem, faz com que ele coma do fruto, a mulher também. Na verdade, a mulher primeiro, o homem depois. E assim eles se afastem de Deus, eles recebam morte sobre as suas vidas. Mas Deus traz um ponto de transição, de restauração em Cristo. Aquele que crê em Cristo será restaurado. Aquele que conhecer a Cristo de forma plena, que se arrepender dos seus pecados, restaurar-se-á, terá uma nova vida, terá a sua esperança fortificada para que ele possa ser transformado, para que ele busque a purificação, para que ele busque realmente um transformar de vida. Santificação é o processo de nos assemelharmos e nos parecermos com Cristo. Se somos hoje, lembrando o nosso princípio lá de Gênesis 1, 26 até o verso 28, se o nosso propósito era dominarmos sobre a terra e exercer ou demonstrar, refletir a glória de Deus, é necessário que a glória de Deus, ou que a visão de Deus, o desejo de Deus se realize em nós. Para que nos assemelhemos a Cristo, é necessário, sem dúvida, uma busca por santificação. Não é possível que nós queiramos parecer-nos com Jesus com a mesma vida que talvez tínhamos antes de conhecê-lo, com os mesmos pecados rotineiros que não são confessados, sem haver leitura bíblica, sem haver oração, sem haver uma busca por Deus. Não é possível isso. E por isso, nós precisamos perceber como que nós podemos realmente ser instrumentos da graça de Deus sobre a terra ou sobre aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Precisamos olhar de novo para Gênesis 1, 28 e olhar a bênção de Deus sobre nós, no versículo 28 de Gênesis 1. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e a subjuguem, ou a sujeitem, ou exerçam domínio sobre ela. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se rasteja. Exerçam domínio. Então o homem, ele governa assim como Deus governa sobre nós. O homem foi feito para cuidar e realmente ser instrumento de bênção sobre a terra criada, assim como Deus cuida de nós e assim como Deus exerce domínio sobre nós. Deus se relaciona conosco da mesma forma que nós devemos nos relacionar intencionalmente com outros para que eles sejam abençoados. Deus derrama graça sobre nossas vidas para que essa graça flua de nós e alcance pessoas. Nós somos meros instrumentos, eu vivo dizendo isso, gente. Meros instrumentos, mas instrumentos que nas mãos de Deus fazem diferença, alcançam pessoas, são instrumentos de transformação na vida de outros, são instrumentos que realmente restauram a vida na vida de outros. Somos nós os porta-vozes da vida? Sem dúvida. Somos nós a fonte da vida? Não. A fonte da vida é a presença de Cristo em nós pelo Espírito Santo. A fonte da vida é o próprio Salvador Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Toda vida flui de Cristo. Toda vida provém do Salvador. Mas se somos seus filhos, se somos realmente criados por Ele, se somos realmente pessoas que se assemelham, que se santificam e vão sendo transformadas gradativamente à própria imagem de Cristo, se vão se assemelhando a Cristo, nós podemos nos alegrar, nós podemos realmente ter paz, sabendo que se Cristo tem nos tratado, tem nos ensinado, receberemos a graça do Senhor e seremos bênçãos sobre aqueles que o Senhor tem colocado perto de nós. Queridos irmãos, será que quando eu estou vivendo, fazendo os meus negócios, será que quando eu estou cuidando da minha própria família, dos meus filhos, do meu marido, da esposa, será que eu como filho
Estou refletindo o caráter de Deus na minha vida? Será que eu tenho sido instrumento de bênção sobre a vida de outros? Essa pergunta ela pode parecer muito aberta, mas é simples. Eu gostaria que você fizesse esse pensamento de exercício, ou um exercício de pensamento. Pause sua mente agora, presta atenção nisso. Volta no começo dessa semana. Pense em todos os problemas que você teve. Pense em todas as pessoas que você se encontrou e se relacionou. Em quais oportunidades você refletiu o caráter de Deus? Em quais momentos complicados ou de pressão, em que a raiva veio na ponta da língua e talvez fluiu por sua boca, em que os olhares errados, mal intencionados para outros fluíram dos seus olhos, em que o desprezo fluiu das tuas atitudes, em que tua boca, ao invés de proferir palavras de bênção, ela foi mortal, venenosa. Essas circunstâncias sobre a minha vida e a sua foram oportunidades onde nós deveríamos refletir o caráter de Deus e não o fizemos. Onde nós deveríamos ser instrumentos de paz, mas na verdade fomos instrumentos de dor, de morte, de guerra. Refletir o caráter de Deus só é possível se nós nos aproximarmos de Cristo pela misericórdia e graça que nos é dada nele, por ele, pela cruz, mas que nós precisamos buscar. A vida da santificação, queridos, não se dá por osmose, por você simplesmente, de forma passiva, querer viver para Deus. A vida para Deus é uma vida ativa, onde cada atitude, cada minuto, cada pensamento, cada batida dos nossos corações é uma forma, um momento que temos para expressar a glória de Deus, para expressar o caráter de Deus, para demonstrar quem é o Senhor sobre a minha vida e sobre a sua. Quando eu reflito os frutos do Espírito, Gálatas 5, lembra? O fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade. Quando eu reflito esses frutos através de minha vida sobre outros, quando eu faço dessa minha vida reflexo de Deus sobre outros, o caráter de Deus é demonstrado, a glória de Deus é manifesta, o poder de Deus flui não apenas de palavras, mas de ações, e o Espírito Santo usa instrumentos como você e eu, tão ruins, tão desafinados, tão quebrados, mas que nas mãos desse Espírito, que é o próprio Deus, ecoam lindas canções de salvação sobre a vida dos que estão próximos, dos que estão perto, dos que estão ao alcance das nossas mãos, daquilo que fazemos, daquilo que falamos, àqueles que nos veem, talvez não diretamente, indiretamente, talvez no escondidos, no trabalho, sem ser tão relacionais, tão próximos, mas nos analisando, nos vendo. Sim, quando nós aproveitamos bem as oportunidades, somos bênção na vida dos outros. Mas a glória não é nossa. As palmas não são nossas. Elas são do Senhor. É Ele que nos alcança. É Ele quem nos enxerga e nos usa. É Ele quem, através de nós, manifesta a sua graça, sua glória, seu poder, sua misericórdia para alcançar os outros. Quando você ama a sua esposa de forma verdadeira e a serve, você demonstra a graça de Deus. Quando você se submete ao seu marido que a ama, você, esposa, anda com ele como uma só carne, você glorifica a Deus e serve de testemunho para os que estão perto. Quando vocês, pais, são exemplo de amor e dedicação aos seus filhos, vocês glorificam a Deus. Quando vocês, filhos, servem em obediência aos seus pais, vivem de uma vida de temor a Deus, de obediência aos seus pais, de amor ao próximo, vocês glorificam a Deus. Vocês refletem o caráter de Cristo. Quando nós, como igreja, olhamos mais para o próximo, para os que estão perto, os que estão à nossa volta, do que para prédios, construções e para nós mesmos como instituição, nós refletimos o caráter de Deus. Não estou dizendo que prédios, instituição não são necessários, eles não são prioritários, pessoas são. Quando nós somos honestos nos nossos negócios, quando nós somos honestos com os nossos sentimentos, quando nós somos submissos à palavra de Deus, nós refletimos o caráter dele também. Irmãos,
nós podemos nos perguntar de uma forma muito simples, mas muito profunda. Será que eu, Joel, pessoa diante de Deus, será que você aí, será que nós estamos refletindo o caráter de Deus em nossas vidas de forma clara? Qual que é o propósito nosso? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A grande ideia, o propósito final desse texto é que o homem deve espalhar e espelhar a glória de Deus ao redor de todo mundo, em todo lugar, a toda pessoa. Pelo acaso? Não. Pela graça de Deus. Pela misericórdia? Sem dúvida. Mas é necessário que nós tenhamos atitudes diferentes. Amar o próximo como a si mesmo, obedecer a Deus, a palavra, viver de uma forma plena, buscar o Senhor sem medo, sem restrições, com toda a verdade, com toda a vontade. Quando nós assim fizermos, nós de fato honraremos o Senhor. Deus é glorificado porque Ele é exclusivamente a única fonte para que essas características possam fluir de nós. Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Essas coisas são necessárias a todos nós, mas elas só acontecem quando nós, de fato, nos colocamos diante de Deus. Nossa razão, então, de forma muito prática de existirmos e de vivermos, é que nós devemos existir para ter comunhão com o Deus soberano e assim, tendo a nossa vida transformada por Ele, sermos espelhos que refletem a glória dEle sobre a terra onde Ele nos coloca, sobre as pessoas com quem temos contato, sobre a família que Ele nos dá. Você tem feito isso? Você tem vivido para a glória de Deus e para espelhá-lo? Há um autor chamado James C. Hunter que ele fala o seguinte: pensamentos tornam-se ações, ações tornam-se hábitos, hábitos tornam-se caráter e nosso caráter torna-se o nosso destino. Se o nosso caráter não for transformado, é muito provável que os nossos hábitos estão iguais e têm simplesmente demonstrado que as nossas ações não mudaram e as nossas ações também são reflexo dos nossos pensamentos. Se a nossa mente tem que ser transformada, as ações serão transformadas. Ações transformadas, elas se tornam em hábitos que mudam o nosso caráter. E um caráter transformado aos olhos de Cristo, à semelhança de Cristo, direciona-nos ao Pai. Porque Ele será o caráter de alguém que foi de fato salvo pela graça do Salvador Jesus. Nessa noite, nós precisamos entender pelo menos 3 coisas. E é aqui que eu quero encerrar o nosso tempo juntos. Primeiramente, nós temos que refletir a glória de Deus, os atributos dele, as características dele, tanto como indivíduos, mas também como famílias. Tanto na sua profissão, quanto em casa. Tanto na sua escola, quanto no seu relacionamento pessoal com seu pai, sua mãe, com seus irmãos, amigos, família. Em segundo lugar, nós precisamos reproduzir a imagem de Deus através de nós e pensando até de uma forma maior, talvez missões. Pense nisso. Se nós refletimos, somos os porta-vozes de Deus, quando nós mostramos isso, nós estamos anunciando o Evangelho ao mundo. Alcançaremos pessoas por pequenas sementes, pequenas gotas, mas que transformam cidades que foram transformadas, que são reflexo da transformação de famílias, que são reflexo da transformação de indivíduos. Uma pessoa transformada pode transformar uma família, e uma família transformada pode transformar tantas outras, ou ser exemplo para tantas outras. Cidades, nações podem ser transformadas assim também. E você e eu precisamos pensar que nós precisamos representar de forma correta o Deus Rei e o reino de Deus no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa caminhada e onde nós estamos em todo o tempo. Será que a nossa vida tem esses propósitos? Será que a sua vida tem? Será que a minha vida tem? Que Deus nos abençoe, para que de fato o nosso propósito seja espelhar a glória de Deus ao redor do mundo. Vamos orar? Pedimos-te, Deus, que por tua misericórdia nos alcance nesse tempo.
O Senhor conhece o nosso íntimo, nossas necessidades, nossos medos, sabe o quanto carecemos do Senhor. Que nesse tempo, ó Deus, nós olhemos para o Senhor e na Tua graça encontremos paz. Se somos realmente Teus filhos, Pai, que a santificação do Teu Espírito nos alcance de forma plena. Mas se ainda há dúvidas em nós, ó Deus, ou falta fé, que de fato pelo Teu Espírito e por Tua graça sejamos transformados. Alcança-nos, Deus. Alcança os que duvidam, alcança os perdidos. Perdoa, ó Deus, os arrependidos. Traz vida e vida em Cristo, em abundância, sobre aquele que confessa seus pecados. Pedimos isso a Ti, Deus, crendo que é a vontade do Senhor que sejamos diferentes. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando a nossa celebração de hoje. Eu quero agradecer a Deus por sua vida, pelo nosso tempo juntos e clamar ao Senhor que nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Pai, colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. Somos gratos a Ti por Tuas bênçãos, pelo Teu amor e graça derramado sobre nós. Clamamos-te, Pai, que durante essa semana e a partir de hoje, a partir dessa semana, nossos corações e mentes realmente venham voltar-se ao Senhor para espelharmos a Tua graça, a Tua glória, aonde o Senhor tem nos colocado. Em nome de Jesus, Pai, trata as nossas vidas, cuida de nós, nos usa, nos transforma. Que a Tua graça, que o Teu amor, que as consolações do Teu Espírito Santo sejam derramadas sobre nós hoje e sempre. É o que oramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, tenham uma excelente semana na presença do Senhor. Deus os abençoe. Até quarta-feira no culto de oração, às 19h30 no YouTube. Um abraço a todos.